Olá, amados. Aqui é o pastor Israel Silva falando da lição 1 da EBD, uma promessa de salvação. Nessa oportunidade, vamos falar de conceito de salvação, salvação no sentido mais importante, segundo as Escrituras. Vamos falar do inferno, que é ruim e existe com sofrimento e tormento eterno, sem recurso e sem chance de sair de lá. Por outro lado, também explicaremos como o próprio Jesus reservou lugar no céu para os que o aceitam como Salvador, o que é suficiente para entrar no negócio. É suficiente e necessário para entrar no negócio. A propósito, mais uma vez, em nome de Jesus, agradeço a você que nos assiste. Sugiro que divulgue, curta, compartilhe, comente. Inscreva-se no canal e clique no gostei. Agradeço mais uma vez aos que já vêm fazendo tudo isso, alguns desde a primeira publicação nesse canal. Deus abençoe a todos e a Deus seja a glória. A lição 1, uma promessa de salvação, apresenta o seguinte texto áureo: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Comento daqui a pouco, pois trata-se de um versículo incluído na leitura bíblica recomendada, que está em Gênesis, capítulo 3, versículos de 9 a 15, que passo a ler e comentar agora. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Importante dizer aqui que nós estamos falando da tentação de Eva e queda do homem. E essa pergunta de Deus a Adão, onde estás, não pode de maneira alguma ser interpretada como a possibilidade de Deus não saber onde Adão estava. Na verdade, se onde estás significa que Deus estava querendo conversar, e conversa com Deus sempre é uma conversa séria. E era uma conversa muito séria que Deus desejava ter com Adão. Esse onde estás é uma força de expressão para uma conversa de quem era o Senhor para falar com o seu servo, do Criador para falar com a criação, dentre outras dualidades que a gente pode utilizar para o caso. E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. E ele disse, é Adão que disse, né? No princípio, andavam nus e não se envergonhavam, semelhante ao que acontece com os animais em geral. Ouvi a tua voz soar no jardim, foi Adão que disse para Deus, né? E vamos caminhar um pouquinho mais. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? De novo, a pergunta não significa dúvida de Deus, que sempre foi onisciente, ou seja, sabe de todas as coisas, mas sim uma forma de se iniciar a conversa séria de que estamos falando. O que te mostrou que estava nu? Porque a realidade do ser humano naquele momento, Adão e Eva, aí vai entrar algumas questões teológicas, se já tinham filho a essa altura ou não, mas o ponto é que eles andavam nus e não tinham nenhum problema com isso. Era nesse aspecto, era semelhante aos animais que nós temos hoje, aí, o gato, o gatinho, o cachorrinho, enfim, os animais não se incomodam com isso. Assim era a questão humana. Mas naquele momento, quando Adão comeu do fruto da árvore do bem e do mal, que Deus havia dito que não podia comer, retomando um pouquinho, Deus disse: olha,
do fruto de todas as árvores que tem aqui na criação você pode comer, mas do fruto da árvore, do bem e do mal, dessa não comereis, porque quando comerdes, morrerás. Então é essa a situação. Vamos avançar mais um pouquinho e a gente vai explicando esse texto. Versículo 12. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Aí eu comento que está iniciada a tendência do ser humano de buscar culpados para seus próprios erros. O primeiro a fazer isso foi Adão. Não tem nada de novo nisso. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher, e respondeu a mulher no caso, né, a Eva: a serpente me enganou e eu comi. Então, de novo, eu comento. A serpente até então era um pet, um animal doméstico, e não rastejava, pois a realidade atual decorre da punição que Deus impôs a essa espécie, serpente, como vemos no versículo seguinte. Versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Bom, se é uma punição que Deus está aplicando, né, é mais que suficiente a gente entender que antes a serpente não era assim. Ela não andava sobre o ventre, ou seja, não andava rastejando e não comia as coisas que estavam pelo chão. Outra vez, o porquanto fizeste isto, mostra com clareza o princípio da punição de Deus a alguém que tenta ou aconselha mal ao ser humano deliberadamente. O que se verifica na vida de Jezabel, mulher do rei Acabe, uma história que está contada lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 21, versículos de 1 a 23. Os versículos de 21 a 23 mostram a punição de Deus ao rei Acabe por seguir o conselho errado, bem como a Jezabel, sua mulher, que fez o papel da serpente nos dias de Eva e Adão. Ou seja, Jezabel, mulher de Acabe, fez o papel que Eva fez nos dias do primeiro casal. Ou seja, ela tentou o marido, acabou convencendo o marido a fazer o que era mal, o que era errado diante de Deus. Versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Chegamos ao texto áureo da lição, onde, embora Deus fale diretamente à serpente, apresenta a sua primeira promessa de restauração aos humanos. Pois esse texto, quando fala esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, ferir o calcanhar é como Jesus foi morto na cruz, porque ele morreu e ressuscitou. E ferir a cabeça é que Jesus, ao morrer na cruz, como escreve Paulo, né, o edito que nos era contrário foi cravado pelo Senhor Jesus na cruz. Né? Paulo escreve assim. E então, nesse momento, o diabo foi derrotado. Por isso, essa expressão te ferirá a cabeça. Até hoje, a serpente é um símbolo do diabo, né? Depois, no Novo Testamento, em Apocalipse, vai aparecer muito o dragão também. Mas a serpente virou sendo símbolo do diabo. Ou seja, o Senhor promete abrir caminho para a reconciliação entre o Altíssimo e a raça humana. E aí, é importante dizer que desde até aquela época, o auge da criação de Deus era a raça humana, porque só o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mais precisamente, Deus falou isso quando fez o homem, quando criou Adão. Disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Após isso, com essa queda do homem, com o pecado
Na verdade, com o pecado de Adão, né? Embora Eva tenha pecado também, mas o pecado entrou no mundo por meio do pecado de Adão, porque a promessa, a aliança que Deus havia feito era com Adão e não com Eva. Eva acabou sendo um instrumento do diabo para que as coisas desandassem de vez. Mas as coisas desandaram mesmo, teologicamente, é muito importante entender isso, as coisas desandaram a partir do momento que Adão comeu também o fruto. A partir do momento, quando Eva comeu, já era desobediência. Mas o ponto foi quando Adão desobedeceu. Aí sim o pecado entrou no mundo. E agora, depois do auge da criação de Deus, que foi o ser humano, aí eu costumo dizer que veio então o projeto de Deus para a criação da igreja, que seria criado pelo Senhor Jesus Cristo, segundo algumas pesquisas na Bíblia, cerca de 4.000 anos depois de Adão, veio agora o que eu chamo de a cereja do bolo da criação de Deus. Agora o bolo, usando aí a nossa linguagem atual, pronto para foto e vídeo. Então, o auge da criação foi criar a raça humana. A cereja do bolo. Agora o ponto final, o ponto de embelezamento, aquele retoque de elegância, aquele retoque de acabamento. Agora, para definitivamente não faltar mais nada, foi a criação da igreja, como nós vamos ainda recitar alguns versículos sobre isso adiante. Ainda sobre o tema desta lição, lição 1, uma promessa de salvação, vamos meditar inicialmente em dois conceitos bem edificantes. E sempre que você desejar responder a alguém ou a você mesmo sobre salvação, sugiro recorrer a ao menos um desses conceitos. O conceito de salvação, o primeiro deles, está na nossa revista da CPAD, e temos o seguinte: o significado bíblico de salvação compreende cura, redenção, remédio, completude, inteireza, integridade, saúde física, mental e emocional. No sentido espiritual, salvação quer dizer que Cristo fez a expiação pelo pecador, ocupando o lugar dele na cruz, isso já é passado, regenerando e santificando sua vida, a vida do homem no presente, a fim de um dia glorificar o corpo dele plenamente. Isso será feito no futuro. A gente estudou muito isso na lição, não tem muito tempo, a gente estudou a lição que falava sobre a Igreja de Cristo. Mas mesmo para quem viu, é muito edificante a gente falar das coisas de Deus. Então, continuando ainda com esse conceito. Assim, a salvação só é possível por causa da obra de Cristo consumada na cruz. No sentido prático, salvação significa livramento da condenação eterna, apaziguamento e felicidade na vida de quem aceita Jesus como Senhor e Salvador. Essa pessoa é nova criatura e por isso se esforça para compartilhar e implantar as virtudes do reino de Deus no mundo. Então, foi até aqui o conceito da revista CPAD. Ainda sobre salvação, recorrendo às edições Vida Nova, encontramos o seguinte: o vocábulo significa ação ou resultado de livramento ou preservação de algum perigo ou enfermidade, subentendendo segurança, saúde e prosperidade. Nas Escrituras, o movimento parte dos aspectos mais físicos para o livramento moral e espiritual. Assim é que as porções mais antigas do Antigo Testamento dão ênfase aos meios dos servos individuais de Deus escaparem das mãos de seus inimigos, a emancipação de seu povo da escravidão e o estabelecimento dos mesmos numa terra de abundância. O Novo Testamento indica claramente a inclinação do homem para o pecado, seu perigo e potência, e também o livramento que pode ser encontrado exclusivamente em Cristo. A Bíblia nos fornece um relato que desdobra como Deus proveu a base da salvação, tendo se apresentado pessoalmente como a salvação do homem.
Até aqui o conceito das edições Vida Nova. Quanto à salvação no Antigo Testamento, é comum alguém fazer pergunta do tipo: Salomão foi salvo? O rei Manassés, filho do rei Ezequias, foi salvo? Bem, na verdade, a salvação do Antigo Testamento está associada ao livramento e vitórias sobre os inimigos do povo de Deus, o que significa ser também inimigo de Deus. Ao caso da saída do povo de Israel do Egito sob a liderança humana de Moisés, grande profeta de Deus. Histórias semelhantes são tipos da salvação de Deus no Novo Testamento, por meio da fé em Cristo Jesus e sua maravilhosa graça. Algumas referências nesse sentido estão na Epístola aos Hebreus a seguir. Hebreus capítulo 11, versículo 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Por ela quem? Pela fé. E agora o versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunhos dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Hebreus capítulo 11, versículos 39 e 40. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Nós somos a geração, nós de que fala aqui o texto bíblico, somos a geração a partir do Novo Testamento, no caso, vou falar dos dias de Cristo até nossos dias. Pronto. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor conceito que está confirmado em melhores promessas. Então, nesse texto aqui, eu li Hebreus capítulo 8, versículo 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente. Quem alcançou? O Senhor Jesus, que é mediador de um melhor concerto, uma melhor aliança. Significa isso, que está confirmado em melhores promessas. Ou seja, a promessa do reino dos céus em toda a sua integridade é para a nossa geração, do Novo Testamento até os nossos dias. É um pouco diferente para o Antigo Testamento, onde a Bíblia indica que alcançaram bom testemunho e assim por diante. Eles lá trabalhavam, fizeram coisas muito excelentes, mas Deus deu um tratamento diferente ao que aconteceu antes e ao que aconteceu depois do testemunho, da pregação do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, Deus estabeleceu por sua soberania que nós, os que somos salvos no Novo Testamento, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, somos superiores às pessoas e heróis do Antigo Testamento, como está escrito. Mateus capítulo 11, versículo 11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é menor do que ele. Comento, se Jesus falou, está falado. No sentido mais eclesiástico, ligado à Igreja do Senhor, a salvação responde a algumas perguntas. Mas antes vamos ainda explorar um pouquinho esse versículo aqui. Então, como a gente acabou de ler, entre os nascidos de mulher, significa entre os nascidos biologicamente, entre os seres humanos. Ninguém apareceu maior do que João Batista. Bom, João Batista, na verdade, era primo biológico do Senhor Jesus, contemporâneo. A data de nascimento de João Batista é algo em torno de 7 meses à frente do Senhor Jesus, então são contemporâneos. E aí Jesus diz, mas o João Batista foi o maior profeta, o maior homem de Deus até a sua geração. Mas aí continua o próprio Senhor Jesus. Mas o menor no reino dos céus, ou seja, a partir do evangelho pregado pelo Senhor Jesus, o que vem até os nossos dias, até enquanto o Senhor Jesus voltar, o
o menor no reino dos céus é maior do que ele. Significa dizer que a geração de salvos que temos hoje, segundo a Bíblia, segundo palavras do próprio Senhor Jesus, no reino espiritual, no reino dos céus, é superior a toda a geração do Antigo Testamento, como Moisés, Davi, Isaías, Jeremias, esse pessoal todo. É muita coisa? Eu também acho, mas foi Deus que fez assim, e o que Deus dá a gente não discute, a gente recebe dando graças a Deus. Primeiro de tudo, a pergunta que se vem quando se fala de salvação é: salvar de quê? Pois bem, por exemplo, quando falamos salva-vidas, significa falar de pessoas ou equipamentos capazes de salvar uma pessoa de afogamentos, bem como de suas consequências, sendo a pior hipótese o óbito dele decorrente. No caso das Escrituras, essa pergunta é respondida com o salvar do sofrimento e vergonha eternos no inferno, que costuma ser subavaliado pelos incautos, desconhecedores das Escrituras. Uma vez que os sofrimentos mais perigosos, como torturas de inocentes cristãos na igreja primitivas, são muito aquém do que ainda vai acontecer no planeta após o arrebatamento da igreja, no auge da grande tribulação, como falamos em nossos vídeo-aula, lições 11 e 12 passadas. Pois bem, o inferno será ainda pior que a grande tribulação. Assim como salva-vidas salva da morte física, a salvação de Deus salva do inferno, que existe. Em outras palavras, quem nasce ou fica pobre tem esperança de ficar menos pobre ou até rico. E algumas pessoas, de um modo ou de outro, conseguem, mesmo sendo raro. Quem nasce ou fica enfermo, doente, tem esperança de ficar curado, de ter os incômodos da doença atenuados por algum medicamento ou equipamento. O que ao longo da história acontece sendo registrado na própria Bíblia, vários casos com um final feliz. Mas não será assim no inferno, pois quem for para lá ficará para sempre. Não cabe recurso, relaxamento do sofrimento e sequer visitas dos que sabidamente estiverem livres com Cristo. Também de nada servirá dizer que você foi enganado pelos falsos profetas, pois o Senhor dispõe de seus servos, homens e mulheres de Deus, para anunciar seu evangelho, como estou fazendo agora e como está escrito. Mateus capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus capítulo 23, versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, convencer alguém. E depois de o terdes feito, o fazes filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Lucas capítulo 16, versículos 23 e 24. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Antes de passar para o versículo 24, aqui nós estamos falando em algumas traduções tem o subtítulo de parábola de Rico e Lázaro. Há uma discussão no meio teológica se é parábola ou não, mas essa passagem, Rico e Lázaro, eu sugiro que você depois dê uma lida nisso. Está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16. Aí você lendo o capítulo 16 tudo, você vai entender muito bem essa passagem, e a gente destacou esses 2 versículos apenas para embasar aquilo que estamos falando. Então o versículo 24 diz assim: então clamando disse, pai Abraão, quem disse aqui é o rico. O texto mostra que começa dizendo que havia 2 homens, Rico e Lázaro. Rico porque era rico, e Lázaro era um homem pobre. Esse Lázaro daqui também não tem nada a ver com o Lázaro que foi ressuscitado pelo Senhor Jesus ao 4º dia, já estando sepultado. É outro Lázaro. É muito importante entender isso. Muito bem. E esse rico que foi, não que ele tenha ido para o local de tormento por ser rico, mas é como está colocado nessa passagem, e a verdade é que
percentualmente é muito maior a quantidade de pobres que encontram o reino dos céus, que se convertem ao Senhor, do que o percentual de ricos, né? E pela sabedoria, pelo conhecimento, pelo intelecto que a maioria dos ricos dispõe, deveria ser o contrário. Mas o evangelho, ele é espiritual e depende de coisas espirituais para acontecer. Então, no versículo 14, então clamando disse, de novo, quem está clamando é o rico que está agora no local de tormento, como demonstra essa passagem. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro. Lázaro era o contemporâneo dele, que morreu e estava agora no local feliz, e ele do inferno, um dos seus tormentos era ver que havia um lugar feliz e que pessoas que ele conheceu no passado, quando em vida, estava lá desfrutando daquela alegria enquanto ele estava sendo atormentado com sofrimento indizível do ponto de vista negativo no inferno. Aí continua. E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Eu já ouvi pessoas tentando debochar da Bíblia. A pessoa, quando tenta debochar da Bíblia, está debochando dele mesmo, né? Porque ele demonstra uma ignorância a toda prova. Mas aí dizia, não faz mal ir para o inferno, não, porque lá eu vou ficar tomando minha cervejinha gelada, vou tomando meu uísque. Pois é, o texto está aqui dizendo que lá perecia, Lázaro, o rico lá que foi para o inferno, ele perecia de sede, sentia muita sede, ele gostaria de ter pelo menos que alguém molhasse o dedo em água para colocar em sua língua, mas nem isso lhe era possível. A primeira pergunta foi se salvar de quê? E respondemos que se trata de salvar do inferno. Agora, a segunda pergunta é, salvação para onde? No exemplo que estamos utilizando, o salva-vidas salva da morte para a vida física. Mais importante que isso, as Escrituras falam da salvação do inferno, acima comentado, para outro extremo de felicidade indizível, as bodas do Cordeiro, a vida com Cristo em grande glória, o reino milenar ao lado do Senhor na terra, o novo céu, a Jerusalém que desce do alto, a vida eterna com Cristo, como está escrito. Mateus capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem é Jesus, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Na lição, acho que foi 2 lições atrás, quando falou das coisas futuras, né? A gente explicou isso aqui, mas não custa nada a gente dar voltar a recuperar. Então, bem-aventurados são daqueles que têm parte na primeira ressurreição. A primeira ressurreição de que fala a Bíblia, ela se compõe de três fases. Você que vem acompanhando esses vídeos aqui já deve se lembrar quais são, né? Então, a primeira fase da primeira ressurreição é a ressurreição do Senhor Jesus há cerca de 2000 anos. A segunda fase da primeira ressurreição será a ressurreição das pessoas que morreram em Cristo instantes muito curtos antes de acontecer o arrebatamento da igreja com as pessoas, então se juntando as pessoas que estiverem em Cristo com a igreja verdadeira, que formam a igreja verdadeira do Senhor Jesus. Muito bem, essa ressurreição, as pessoas que morreram em Cristo, que estão lá sepultadas, cremadas, não importa, vai ressuscitar todo mundo. Forma a segunda fase dessa primeira ressurreição. Aí a igreja vai ser arrebatada, aqui na terra vai acontecer a grande tribulação. Muito sofrimento, muita fome, muita perversidade, uma
péssima qualidade de vida, a pior que já se viu. Pois bem, também será cobrado das pessoas o sinal da besta, o 666, né? Isso não é piada não, está na Bíblia, viu? O 666, e não, se não fizer o sinal da besta, não pode comprar nem vender. Imagine como é que a pessoa vai conseguir sobreviver sem comprar nem vender. Pois bem, a Bíblia diz que os que não fizerem o sinal da besta serão então degolados, a Bíblia usa esse termo, serão degolados e, confessando o Senhor Jesus, então serão salvos. Essas pessoas, é dessas pessoas que esse versículo está falando, em Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Porque ele está falando aqui, quando chegam ao céu, as pessoas que foram mortas na grande tribulação e que mantiveram o testemunho do Senhor Jesus. Mesmo depois da igreja, então a gente sabe que pessoas poderão ser salvas durante a grande tribulação, mas claro, com um sofrimento muito maior em relação do que se passa hoje aquele que está em Cristo, aquele que dá testemunho do Senhor Jesus. Estamos lendo Apocalipse capítulo 20, agora o versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Regozijemo-nos nós, pessoas humanas que estamos em Cristo, estamos aguardando a volta do Senhor, e que por este tempo estaremos no céu com o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, demos glória ao Senhor Jesus, porque vindas são as bodas do Cordeiro. O Cordeiro é um dos nomes do Senhor Jesus. E já a sua esposa se aprontou. A esposa do Cordeiro é a igreja. É um termo bastante usado em Apocalipse. A esposa, a igreja, e o Cordeiro Jesus Cristo, o esposo. Algumas traduções falavam em noiva, como sendo noiva a igreja, sendo noivo o Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 a 3. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aqui é depois até do milênio, já esse versículo aqui, e continua. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. De novo aí, essa expressão, né? Esse tipo da igreja. Então, a esposa representa a igreja e esse marido aqui representa o Senhor Jesus. Bom seria se alguém perguntasse, como entrar no negócio? Eu responderia. A pergunta correta foi feita pelo carcereiro de Filipos e respondida pelo apóstolo Paulo e seu companheiro Silas, em Atos capítulo 25, versículos de 30 a 31. O carcereiro disse assim: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, eles quem? Paulo e Silas. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Cumpriu-se literalmente, né? Depois o texto informa que foi salvo aquele carcereiro e toda a sua casa, toda a sua família, ainda que a salvação seja individual. Mas foi, nesse caso aqui, havia também uma profecia de Deus que foi entregue por Paulo e Silas. Será salvo tu e a tua casa, e realmente se cumpriu. Além disso, observe João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus ama tanto as pessoas como você e eu, que veio ao mundo sofrer injustamente e morrer de forma cruel para que pudéssemos estar com ele eternamente. A parte dele está feita. Mas você precisa fazer a tua parte, aceitando-o como Salvador, se ainda não o fez. E ainda, Romanos 10, versículo 13, está escrito, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o próprio Jesus disse, em João capítulo 14, versículos 2 e 3,
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus disse na casa de meu pai, se referindo à nossa morada no céu. Versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Me lembro aqui que essa semana conversava com um amigo de 40 anos, trabalhador, que nada cerca de 1.650 metros, 3 vezes por semana. E perguntei-lhe o que diria para quem o ver nadando assim e dizer para ele que gostaria também de nadar com essa eficiência. E ele me respondeu: nado desde minha infância. E continuou: dormi mal algumas noites por sinusite, nadei em água fria no inverno, além de levantar cedo várias vezes para nadar. Por isso nado bem aos 40 anos. Agora eu comento. A salvação também possui seus fundamentos a serem observados agora para dela se desfrutar no futuro eterno. Ou seja, aceitar a Jesus como Salvador e permanecer na fé até o fim com a ajuda do mesmo Deus. Outra coisa, está escrito em Hebreus capítulo 9, 27, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Comento, significa dizer que não existe meio termo. A eternidade é lado ruim, sofrimento, tormento eterno no inferno, ou lado bom, com Cristo nos céus, sem lágrimas, para sempre. E isto aqui, como diz, o homem está ordenado morrer uma só vez. Eu costumo dizer, isso vale para todo mundo, vale para ricos e pobres, vale para pessoas importantes e desconhecidas, vale para intelectuais e indoutos, vale para homens e mulheres, vale para pessoas do primeiro mundo, vale para pessoas do terceiro mundo, vale para país desenvolvido, vale para pessoas de país subdesenvolvido. Vale para todo mundo. Todo ser humano está sujeito a isso aqui. Espero que você que assiste esse vídeo já tenha escolhido Jesus, ou então que o faça urgentemente, enquanto o Senhor te concede tempo de vida para fazê-lo. Um dia, os salvos de Cristo se encontrarão na maior festa de todos os tempos e espero te encontrar lá. Concluindo, falamos do que é salvação no sentido mais importante, segundo as Escrituras. Falamos que o inferno é ruim e existe, com sofrimento e tormento eterno, sem recurso e sem chance de sair de lá. Por outro lado, também falamos que o próprio Jesus reservou um lugar no céu para os que o aceitarem como Salvador, o que é necessário e suficiente para entrar no negócio. Deixo mais alguns versículos que ajudam no entendimento desta lição. Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Importante dizer, ao comentar esse versículo, dizer ainda, que Jesus falou para Pedro e que esta pedra, a que o Senhor Jesus se referia, era Ele mesmo. A pedra é o próprio Senhor Jesus. Qualquer outra hermenêutica, qualquer outra interpretação desse sentido desse texto está equivocada. Mateus capítulo 28, versículo 18. E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Apocalipse capítulo 19, versículos de 6 a 9. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia, aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Os santos de Deus somos nós, aqueles que estão em Cristo.
E a justiça dos santos significa que nós somos justificados, como está escrito em Romanos capítulo 5. Justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem ninguém bonzinho dentre as pessoas que estão em Cristo, como em toda a humanidade. Mas faz uma diferença muito grande quando alguém é justificado pelo Senhor Jesus Cristo. Justificado por Ele, então agora pode entrar nesse capítulo aqui. O linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Até aqui, e amém. A Deus seja a glória. Pai, em nome de Jesus, eu te oro, Senhor, eu te agradeço por esta oportunidade de ministrar esta tua palavra. Oh, Senhor, que coisa boa, ministrar a tua palavra, fazer essa gravação no dia do meu aniversário, quando o Senhor me concede mais um ano de vida. Obrigado, Senhor. A ti seja dada a honra, a glória, a força, o louvor. Recebe a minha gratidão e que o teu Espírito, envia, Senhor, o teu Espírito, em nome de Jesus, as pessoas que assistirem este vídeo em celular, em tablet, em computador, que seja desta cidade ou fora desta cidade, em qualquer parte do Brasil ou do mundo, envia o teu Espírito, Senhor, para que convença o pecador do pecado, da justiça, do juízo, para que se arrependam, que sejam salvos e que esta palavra, Senhor, sirva de edificação para aqueles que já estão, meu Senhor, na fé, para aqueles, meu Senhor, que já são teus, para aqueles que esperam em ti, que confiam em ti. Renova as forças, Senhor, dos teus servos, segundo a multidão das tuas misericórdias. Recebe, ó Deus, portanto, a nossa oração, a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, você tenha sido abençoado, abençoada com esse vídeo e que você se inscreva nesse canal, divulgue, curta, compartilhe, comente, clique no gostei. No próximo sábado falaremos de a salvação na Páscoa judaica. Então, até lá, em nome de Jesus, se Deus quiser, amém.